Essa frase, ela é forte, né? Ela captura um sentimento que todo concurseiro em algum momento já sentiu. Aquela sensação de que, poxa, por mais que a gente se esforce, o objetivo parece estar sempre um pouquinho além do alcance. É bem frustrante. Mas, e se o problema não for a distância em si, e sim o jeito que a gente está caminhando? Então, vamos direto ao ponto. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no material da Turma Elite para descobrir quais são as técnicas que de fato separam quem é aprovado de quem fica batendo na trave. O nosso objetivo aqui é um só: destravar a performance máxima nos estudos. E esse aqui é o nosso plano de voo, o nosso mapa da mina. Primeiro, a gente vai entender a armadilha mental que prende tantos estudantes. Depois, vamos traçar a rota de fuga, pegar as ferramentas certas para reter o conteúdo, descobrir aquele segredinho que diferencia os aprovados. E, no final, fechar um compromisso com o sucesso. Ok, vamos começar pelo diagnóstico. Com tanto material bom por aí, por que tanta gente se sente presa patinando no mesmo lugar? A resposta, segundo o material que a gente está analisando, está numa ilusão que nós mesmos criamos e alimentamos. O material chama isso de prisioneiros da ilusão. E faz todo sentido se a gente parar para pensar. O nosso cérebro não evoluiu para ficar horas e horas lendo PDF, né? Então, ele busca atalhos, ele busca um jeito de economizar energia e acaba caindo nesses comportamentos automáticos que nos dão uma falsa sensação de progresso. Essa é a tal da prisão. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Ela ilustra muito bem a ideia. A porta para um estudo que realmente funciona está ali, aberta. Mas o hábito de estudar do jeito errado, ou quem sabe o medo de tentar um método novo e não dar certo, isso nos mantém paralisados lá dentro. Bom, agora que entendemos a prisão, vamos falar da fuga. A chave para abrir essa porta de vez e sair dessa cela é uma coisa: abandonar a passividade. É aqui que o jogo vira. A conduta passiva, gente, ela é a grande vilã. E o pior é que ela se disfarça de conforto. Sabe aquela sensação de dever cumprido depois de passar o marca-texto em 30 páginas? Ou de maratonar 5 horas de videoaula? O material é muito claro. Isso é um conforto que engana. É uma atividade que até acalma a ansiedade, mas no fim do dia não gera conhecimento de verdade. Agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado, o passivo, que é tipo o zumbi dos estudos. Ele lê sem absorver nada, grifa o material inteiro como se a cor amarela fosse resolver a vida, assiste a videoaula pensando em outra coisa. Do outro lado, o proativo. A pessoa que lê para entender de verdade, que marca só o que é essencial e o mais importante de tudo, conversa com o próprio cérebro, explicando para si mesmo o que acabou de aprender. Então, a regra de ouro é essa aqui. A conduta proativa é o que transforma informação solta em conhecimento sólido. Não é sobre quantas horas se estuda, mas sim o como cada minuto de estudo é aproveitado. E essa frase resume tudo perfeitamente. Duas pessoas podem estar lendo o mesmíssimo PDF, mas é o como elas estão lendo que vai definir quem vai ser aprovado. A intenção, o foco, a execução. É aí que mora toda a diferença. Certo, a filosofia tá clara, mas como é que a gente coloca isso em prática? Agora a gente vai para as ferramentas. O material nos entrega duas técnicas muito poderosas e diretas para transformar essa teoria toda em ação. A primeira delas é a leitura ativa, ou simplesmente LA. A ideia aqui é esquecer a pressa. O objetivo não é terminar o capítulo, mas sim entender o capítulo. É ler com a mente 100% presente. E os grifos são cirúrgicos. Só palavras-chave, uma ou duas por parágrafo, que funcionam como gatilhos para a ideia principal. Nada de pintar a página inteira. E logo depois da leitura ativa vem a parte que, segundo o material, é a mais poderosa de todas, o recall. O que é isso? É o ato de fechar o livro, olhar só para aquelas palavras-chave que foram marcadas e explicar a matéria em voz alta como se estivesse dando uma aula. É o que a neurociência chama de prática de evocação. Forçar o cérebro a buscar a informação fortalece a memória de um jeito que a simples releitura jamais vai conseguir. Então, essa é a rotina de ouro, LA mais R. Leitura ativa, grifos estratégicos e o recall imediato. É um ciclo super simples, mas que, quando aplicado com consistência, transforma completamente a forma como o cérebro processa e principalmente guarda as informações. E aqui a gente vê um exemplo prático, tirado direto do cronograma de estudos. A meta do dia não é só ler a teoria, percebe? É aplicar o método, leitura ativa mais recall. A técnica já está embutida na tarefa do dia. É a prática constante que vai levar à perfeição. Só que aqui a gente chega num ponto muito importante.
Se a técnica é tão direta, por que será que, mesmo com o mesmo material, algumas pessoas são aprovadas e outras não? A resposta, meu amigo, vai além do método. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? O material é o mesmo, o tempo de estudo às vezes é até parecido, o que, afinal de contas, separa o joio do trigo nesse mundo dos concursos? Para explicar isso, o autor usa uma metáfora que eu achei genial, a da vó Dulce e seus famosos biscoitos de polvilho. Muita gente tinha receita, usava os mesmos ingredientes, mas ninguém conseguia fazer um biscoito igual ao dela. Mas por quê? A resposta é uma palavra: esmero. O capricho. A avó Dulce era meticulosa, era super concentrada, ela buscava a perfeição em cada fornada. E o concurseiro aprovado faz a mesma coisa. Ele não apenas faz a leitura ativa, ele busca a excelência naquela leitura. Ele não só faz o recall, ele se esforça ao máximo para que aquele seja o melhor recall possível. Essa busca pelo esmero, pelo capricho, se parece muito com o trabalho de uma outra figura que o material usa de exemplo, a do arqueólogo. Pensa um pouco na mentalidade que essa profissão exige. O arqueólogo é, por natureza, curioso. Ele não desiste quando encontra uma dificuldade. Ele investiga com paciência, com um interesse genuíno em descobrir o que está ali enterrado. Essa é a postura para o estudo, especialmente na hora do recall. Não é só repetir o que leu, é escavar o conhecimento da própria mente. E com isso, a gente chega ao final da nossa jornada. Depois de entender a prisão, a rota de fuga, as ferramentas e a mentalidade correta, só resta uma última coisa: o compromisso. Porque, no fim das contas, nada disso vai funcionar sem uma escolha consciente. A escolha de abandonar o que não funciona, de ter a humildade para admitir que talvez o jeito antigo de estudar estivesse errado e de ter a disciplina de aço para executar esse novo método, dia após dia sem falhar. E a análise termina nos deixando com essa reflexão. A porta da cela está aberta, a receita do biscoito foi entregue, as ferramentas de arqueólogo estão na mesa. A pergunta, no final, não é sobre inteligência ou sobre o material, é sobre a atitude. E a resposta é uma escolha individual que cabe a cada um que está nessa busca pela aprovação.